Gente, estou empolgada, porque eu acho que vocês estão conseguindo entender a diferença do ser. Vamos lá, mais uma frase. Pratica-se caridade. De novo, tem o ser, primeiro passo, tampa o ser. Segundo, pratica. Não tem nada para indicar quem é. Mas você não fala eu pratica, então é ele, terceira pessoa do singular. Então, ele pratica caridade. Ficou perfeita a frase. Mas eu tenho que olhar, o verbo praticar está na lista do CFPACT? Não. Perdeu o significado? Não. Então eu posso fazer pergunta. Ele pratica o quê? Caridade é objeto direto sem o ser. Mas quando eu devolvo o ser, ele já me diz, só o objeto direto pode virar sujeito paciente. Então, esta frase está na voz passiva sintética e esse ser se chama pronome apassivador. Perfeito, não tem como errar. Outra frase. Algumas pessoas odeiam-se. De novo, tem o ser. Odeiam está na terceira pessoa do plural por causa do eles. Mas se eu falar eles odeiam, tá faltando. Tem que odiar alguma coisa. Mas quando eu falei eles odeiam, sumiu algumas pessoas. Então, algumas pessoas odeiam, algumas pessoas é o verdadeiro sujeito. Mas o que ele está me dizendo? São eles que odeiam. Então, ele é sujeito a gente. Já me disse, não posso ser voz passiva sintética. Por isso, ele não é voz passiva sintética, não é pronome apassivador. Mas algumas pessoas se odeiam, quer dizer que eu odeio você, você me odeia. Então, ela não é só reflexiva, ela está misturada. Essa voz se chama reflexiva recíproca, porque foi entre eles, é uma ação mútua. E esse pronome se chama recíproco e está com a função sintática de objeto direto, porque algumas pessoas odeiam o quê? Outra coisa. Odeiam quem? Outra pessoa. Então não tem como errar. Aluga-se quarto. O que eu vejo? Tampa o ser. Sempre que tiver o ser, tampe. Agora eu vou ver. Aluga quarto. Aluga, não é eu aluga, é ele aluga. Mas quando eu falo ele aluga quarto, eu vou ver. Alugar não está na lista do CFPACT. Não perdeu o significado de alugar. Então eu vou fazer pergunta. Ele aluga o quê? Quarto. Quarto é objeto direto. Acendeu uma campainha na minha cabeça, uma luz na minha cabeça, ligou uma lanterna, uma buzina e ele está me dizendo, só o objeto direto pode virar sujeito paciente. E se ele virou sujeito paciente, o ser se chama pronome apassivador e a voz é passiva sintética. Está subentendido. Quarto é alugado por alguém. Quem está indeterminado é o agente da passiva. Muito fácil. Mais uma frase. Os inimigos esfaquearam-se durante a luta. Eu já vi o ser, tampa o ser. Quando eu ler os inimigos esfaquearam durante a luta, está faltando esse ser. Então ele já me disse, eu não sou partícula passivadora, eu não sou voz passiva sintética. Primeiro, porque o ser não está fazendo falta a frase. Segundo, que esfaquearam são eles. Eles quem? Os inimigos. Então, os inimigos esfaquearam, o sujeito está praticando a ação. Então, também não pode ser apassivador de novo. E eles esfaquearam quem? Entre eles. Eles se esfaquearam e, como a ação foi entre eles, ela vira voz recíproca. E o ser continua sendo objeto direto. Esfaquearam quem? Os outros. Então, foi uma ação mútua. Mais uma frase. Consertam-se computadores. Vou tirar o ser. Conserta é plural. Vou falar eles consertam computadores. Tá vendo? A frase ficou perfeita. Não faz falta o ser. Então, ele já me disse. Devo ser partícula passivadora. Vamos confirmar? Consertam. É da lista do CFPACT? Não. Perdeu o significado de consertar? Não. Então, vou fazer pergunta. Eles consertam o quê?
computadores é objeto direto. Já deu a luzinha, já deu o sininho na minha cabeça, dizendo, só o objeto direto pode virar sujeito paciente. Então, esse ser se chama partícula passivadora e a voz é passiva sintética. Gente, muito fácil, nossa senhora. Mais uma frase. Lucas se cortou com uma lâmina. Vou tirar o C. Lucas cortou com uma lâmina. Tá faltando esse C. Então ele já me disse, não posso ser apassivador. Quem cortou foi o Lucas. Ele praticou a ação. De novo, não pode ser apassivador. E Lucas cortou o quê? Cortou quem? Ele mesmo. Ele não cortou uma coisa. Ele cortou a si próprio. Por isso que a voz é reflexiva. O pronome se chama reflexivo. E como ele cortou quem? Ele mesmo. Eu tenho um objeto direto. Não é fácil, gente? Vamos lá. Depois digam aí no comentário se é fácil ou se é só eu que acho, tá bom? Eles falaram-se rapidamente. Tem o C. Vou falar. Eles falaram rapidamente. Até que não tá faltando nada, não. Eles falaram rapidamente, dá a impressão que eles falaram. Muito bem. Mas o verbo está na terceira do plural. E para achar o sujeito não tem que pôr eles? Já está aqui. Então ele está me dizendo, o sujeito é eles. E eles falaram, o sujeito praticou a ação. Então ele já me disse, não posso ser pronome apassivador. Então o que sobra? Ou é índice, ou é reflexivo, ou é recíproco. Eles falaram-se rapidamente, quer dizer que houve uma troca. Eu falei para vocês, vocês falaram para mim, então ela é voz recíproca. E o pronome se chama recíproco. E eles falaram. Como? Rapidamente. Esse verbo é intransitivo nesta frase. Então, eles falaram entre eles e acabou. Mas, não é eles falaram quem? Eles mesmos. Não. Ok? Então, ele é pronome recíproco e não vai ter objeto aqui. Última frase desta folha. Consertou-se o relógio. Nós temos o C. Vou tapar o C. Consertou é terceira pessoa do singular. Vou colocar o ele. Ele consertou o relógio. Ele consertou o quê? O relógio. Já me disse. Eu sou objeto direto e só o objeto direto pode virar sujeito paciente. Então, não tenho dúvida, este ser se chama pronome apassivador. Essa voz é passiva sintética, porque eu posso dizer o relógio foi consertado por alguém. Gente, é muito fácil. Vejo vocês daqui a pouco para mais frases.